Fala galera, beleza com vocês? Toide na área. Galera, vamos abordar agora histologia animal, tecido cartilaginoso. Esta aula é voltada para a turma de medicina veterinária, mas com certeza ela vai atuar bastante aí em outras disciplinas, beleza? Biologia, por exemplo, na disciplina de histologia, pode ser contemplada. Aliás, você que é aluno do ensino médio também pode estudar por essa aula, né? Apesar de ter conceitos mais aprofundados, o que pode ser essencial para você que vai fazer um vestibular aí difícil. Pergunta pro Toide é o seu canal que está começando agora. Ok, galera, basicamente o tecido cartilaginoso ele acaba sendo uma forma de tecido conjuntivo especializado, tá? Com consistência rígida. Bom, é formado por células, fibras e com função básica de proteção e sustentação. Nós vamos abordar isso daqui a pouquinho. É um tecido sem vasos sanguíneos, portanto avascular, nutrido de uma outra maneira que não os vasos sanguíneos ou pelo sangue diretamente. É um tecido também que não possui terminações nervosas, ele é um tecido anervado, grave bem isso, ok? Dentre os tecidos conjuntivos, de maneira geral, este tecido não obedece à regra dos tecidos conjuntivos, que são tecidos vasculares com vasos e inervados com terminações nervosas. Dentre as funções que o tecido cartilaginoso desempenha, está na formação do esqueleto primário do embrião. Além disso, nós temos também proteção mecânica, exato, proteção mecânica. Então, entre os ossos articulares, nós temos ali uma espécie de almofada, amortecendo o impacto, protegendo também mecanicamente. Nós encontramos também na traqueia, através dos anéis cartilaginosos, conferindo certa proteção. Atua como molde para ossos longos, permitindo o seu crescimento. É bem verdade que a cartilagem é essencial para a formação e crescimento dos ossos longos, seja na vida intrauterina ou mesmo depois de nascer. Atua, conforme eu falei, em amortecimento de choques ou impactos e também na proteção contra desgastes articulares. O tecido cartilaginoso ele é formado basicamente por 3 grupamentos de células: condroblastos, condrócitos e condroclastos. Além dessas células, o tecido cartilaginoso, sendo ele um tecido conjuntivo, apresenta abundante material extracelular que acaba constituindo a sua matriz. E seguindo essa linha de raciocínio, a matriz ela acaba sendo formada por fibras de colágeno tipo 2, colágeno tipo 1, fibras elásticas. Bom, o colágeno do tipo 2 está associado ao ácido hialurônico e às proteoglicanas, como as glicosaminoglicanas. Essas proteínas são proteínas de alto conteúdo de solvatação de água, moléculas importantes para lubrificar a cartilagem e, desta forma, diminuir o atrito, sobretudo, principalmente, nas cartilagens articulares. Uma outra glicoproteína que é importante e faz parte da matriz extracelular é a estrutura condronectina, uma macromolécula com sítio de ligação muito importante para condrócitos e fibras de colágeno do tipo 2. Desta forma, pessoal, a condronectina ela participa da associação de um arcabouço assim bem interessante, um arcabouço molecular da matriz de determinados condrócitos. Bom, vamos começar com a cartilagem hialina, ok? Primeiramente, ela é o tipo mais frequente encontrado no corpo humano. Ela forma aquele primeiro esqueleto do embrião que posteriormente, pessoal, acaba sendo substituído pelo esqueleto ósseo, ok? Também vai compor o disco epifisário, estrutura encontrada entre a epífise e a diáfise. Temos também a cartilagem hialina presente nas articulações e temos também a cartilagem hialina presente na traqueia, formando os anéis cartilaginosos, que são estruturas que dão sustentação à traqueia, mantendo-a aberta para a passagem de ar. Leva esse nome, cartilagem hialina,
pela coloração da sua matriz ser uma coloração mais azulada, beleza? Conforme você enxerga nesse esquema de figura aqui. Bom, agora nós vamos para a cartilagem elástica. A cartilagem elástica ela é formada por colágeno do tipo 2 e uma grande quantidade de fibras elásticas. Ela acaba formando estruturas como o pavilhão auditivo, a orelha, e a tuba auditiva. Ela é mais flexível. Também dá origem a uma estrutura chamada epiglote, que é uma espécie de tampinha, uma espécie de porta, que acaba protegendo a entrada do sistema respiratório contra partículas sólidas e também forma certas regiões da laringe. Bom, conforme vocês viram os locais em que aparece a cartilagem elástica, é óbvio que ela está menos sujeita a processos degenerativos do que, por exemplo, a hialina. Mas semelhante à hialina, apresenta pericôndrio. Na verdade, a cartilagem hialina não vai apresentar pericôndrio nas estruturas articulares, mas em outras estruturas, como os anéis da traqueia, apresentam pericôndrio. Daqui a pouquinho vou falar o que é esse tal de pericôndrio, mas voltemos a falar da cartilagem elástica. Ela fica menos sujeita ao atrito e a processos de degeneração, ok? Na cartilagem fibrosa, a matriz ela predomina o colágeno do tipo 1. Ela é uma matriz acidófila, muito por causa do colágeno. Essa cartilagem ela acaba associada com tecido conjuntivo denso, localizado nessas regiões aí, conhecida por discos intervertebrais e sínfise púbica ou sínfise pubiana. A substância fundamental aqui, a morfa, ela é muito escassa e não apresenta pericôndrio, então a sua nutrição ela tem que acontecer através de um líquido. Esse líquido é chamado de líquido sinovial. Perceba na imagem a quantidade muito maior de fibras de colágeno, que nesse caso é do tipo 1, realmente para conferir aí uma proteção à cartilagem. Bom, pessoal, e o que seria pericôndrio, portanto? Peri quer dizer em torno de alguma coisa, ao redor de alguma coisa, e côndrio, cartilagem. Portanto, ele é um tecido conjuntivo denso, com grande quantidade de fibras colágenas, que envolvem as cartilagens, à exceção das cartilagens que estão entre articulações, como as cartilagens hialinas, entre as articulações, por exemplo, do cotovelo, do joelho, e as cartilagens fibrosas, como, por exemplo, os discos intervertebrais. Pessoal, é importante entender que esse pericôndrio acaba continuando gradualmente com a cartilagem. E nós vamos ver nesta imagem o seguinte. Então você percebe no desenho esquerdo que você tem ali em cima o pericôndrio e logo depois, continuamente adjacente à cartilagem, tudo bem? Percebam que o pericôndrio, sendo ele um tecido conjuntivo denso, ele apresenta fibroblasto pericondrial, que apresenta a produção de colágeno. Logo depois, mais internamente, nós vemos o condroblasto, célula jovem, importante na síntese também de fibras de colágeno. Depois, lá abaixo, nós temos o condrócito, que sintetiza a matriz extracelular daquela cartilagem. Logo, as principais funções do pericôndrio são nutrição, oxigenação, eliminação de resíduos e crescimento da cartilagem. Mas, sempre enfatizando, eu acho que é a terceira vez que eu falo isso, né? Que as cartilagens articulares não são possuidoras de pericôndrio, beleza? Os condroblastos são células que estão em maior atividade. Geralmente ficam na periferia desta cartilagem, apresentam uma forma alongada e futuramente acabará se transformando em um condrócito. Esses condroblastos são originados a partir de células mesenquimais ou células condrogênicas, beleza? Agora, mais profundamente, nós acabamos encontrando os condrócitos, certo? Que são mais arredondados do que alongados, aparecem em grupos, conforme vocês podem ver na imagem, são chamados de grupos isógenos, porque suas células acabam sendo originadas de um único condrócito, beleza? É importante você compreender que os condrócitos ficam em lacunas, conforme vocês podem observar na imagem aí. Por eles estarem mais aprofundados no tecido cartilaginoso, a sua oxigenação ela acaba sendo deficiente, ocorrendo o processo de respiração anaeróbica, ok? Os nutrientes chegam nesses condrócitos, que estão mais profundamente, pela água de solvatação, por compressões feitas pela própria cartilagem. Essa tabela aqui, ela é muito importante para você. Vejam bem,
Tipo de cartilagem, hialina. Qual é a característica ou quais são as características principais? Colágeno do tipo 2, matriz extracelular basófila, condrócitos em grupos de isógenos. Pericôndrio presente, exceto em cartilagens articulares e em epífises. Localização: nariz, extremidades ósseas, articulações e traqueia. Cartilagem do tipo elástica. Colágeno do tipo 2 e fibras elásticas. Isso é importante, lembrando que as fibras elásticas são compostas por elastinas. Pericôndrio está presente, encontramos na cartilagem cuneiforme da laringe, na epiglote e no pavilhão auricular. Já a cartilagem fibrosa é a única que apresenta colágeno do tipo 1. Sua matriz é acidófila, os condrócitos acabam ficando enfileirados e paralelos. Pericôndrio aqui é ausente e nós encontramos em discos intervertebrais e na sínfise púbica ou sínfise pubiana. Ok, galera? Espero que você tenha gostado dessa aula sobre tecido cartilaginoso. Deixa o seu like, é muito importante para mim. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Tchau, galera!